Antes de começar na nossa mensagem, eu tenho um recado da Escola do Discípulo para vocês. Para quem já estudou aqui na Escola do Discípulo nos cursos presenciais. Olha, bastante gente. Depois de um tempo de recesso, a novidade é que nós estamos voltando com os cursos presenciais da Escola do Discípulo. As inscrições já estão abertas. Em março nós retornamos com as turmas. As vagas são limitadas. Todos os cursos são gratuitos, mas as vagas são limitadas. Nós vamos estudar sobre a Trindade, vamos estudar sobre relacionamento com Deus, vamos estudar sobre o que é adoração, vamos falar sobre a nossa identidade como igreja. Nós vamos também ter os cursos de liderança, de supervisão, todos os cursos. Acesse o site da igreja, o app, o nosso site. Você vai poder fazer sua inscrição gratuitamente. Em março nós esperamos vocês na Escola do Discípulo. Aproveitando então, nas quartas-feiras, toda quarta-feira, na Escola do Discípulo online, nós estamos fazendo um estudo de todo o livro de Juízes. Começamos lá no capítulo 1, 2, todo o livro de Juízes, passamos pelo capítulo 6, e hoje de manhã eu gostaria de trazer esse estudo aqui para vocês. Capítulo 6 do livro de Juízes, uma exposição de Juízes no capítulo 6, onde nós vamos falar sobre o poderoso guerreiro fraco. Aquele que, quando na sua fraqueza, encontrou a graça e o poder de Deus. Então, se você quiser acessar ou abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, o texto estará aqui também para você acompanhar. Mas, para que a gente tenha um contexto do que está acontecendo. Logo depois que Moisés saiu do Egito com o povo, Deus libertou o povo por meio de Moisés, eles ficaram 40 anos no deserto, por causa da falta de fé do povo. Ficaram 40 anos no deserto, depois de 40 anos, enfim, eles entraram na terra prometida, sob a liderança de Josué. Passaram pela cidade de Jericó, nós cantamos hoje aqui, vem com Josué lutar em Jericó, da minha infância essa música. E lutaram na cidade de Jericó, começaram a entrar na terra prometida, e logo depois Josué ordenou para que as tribos de Israel tomassem posse da terra. Só que logo depois da morte de Josué, nós entramos aqui no período dos juízes, do livro de Juízes. E depois da morte de Josué, depois da morte de Josué, o povo começa a viver um ciclo vicioso, um ciclo onde eles se esquecem de Deus. E aí os problemas surgem, as dificuldades vêm, eles clamam a Deus por salvação, Deus envia um libertador, um juiz, a paz é estabelecida, só que logo depois o povo se esquece novamente, e aí o ciclo se inicia outra vez. Se você já leu o livro de Juízes, você já percebeu que é esse ciclo vicioso, onde o povo está bem com Deus, está mal com Deus, está bem com Deus, está mal com Deus. Quando nós lemos o livro de Juízes, a gente fica indignado, às vezes. Como pode o povo se esquecer com tanta facilidade de um Deus tão poderoso, amoroso? Só que é assim na nossa vida também. Nosso coração se esquece facilmente de Deus. Nós precisamos estar constantemente sendo relembrados da graça de Deus, porque o nosso coração se esquece com muita facilidade. Então, logo depois da morte de Josué, o texto diz que o povo se esquece de Deus e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Veio a opressão, eles clamaram por libertação e Deus então levantou Otoniel. Otoniel salva o povo fica em paz por um tempo e eles se esquecem de Deus de novo. A opressão vem outra vez e eles clamam por salvação outra vez. Deus levanta então Eude. Eude resgata o povo, liberta o povo, eles ficam bem com Deus outra vez, só que logo depois, mais uma vez, eles se esquecem do Senhor, e aí a opressão vem novamente, o povo clama por salvação outra vez, Deus levanta Débora e Baraque. Débora, uma mulher, junto com Baraque, trazem salvação a Israel, o povo fica bem com Deus de novo, e agora o ciclo se iniciará outra vez. Nós veremos aqui no capítulo 6, versículo 1, olhem só, de novo, olha aí, mais uma vez, gente? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, se esqueceram de Deus mais uma vez, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste, a leste deles as invadiam.
Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como um enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Muito bem, nós temos aqui o ciclo se iniciando mais uma vez. O povo se esquece de Deus e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que é mal aos olhos do Senhor aqui? É abandonar a Deus e adorar outros deuses. É dedicar o seu coração a ídolos, a confiar em outras coisas que não a Deus. Colocar a sua esperança em qualquer outra coisa que não ao próprio Deus. E por causa disso, o povo vive até aqui a pior opressão de todas. Se antes, com Otoniel, Eude e Débora, a opressão era pontual em alguns lugares, agora nós vemos que todo Israel foi devastado pelos midianitas. A situação era tão cruel que o povo se escondia nas montanhas, nas cavernas. Interessante que o interesse de Midian aqui não era domínio político. Eles não estavam interessados em domínio político, era saque mesmo. Eles entravam na terra, saqueavam tudo que podia e iam embora e deixavam o povo devastado. Era isso que estava acontecendo. E o texto diz que a pobreza era tão grande, que por causa disso, Israel clama por socorro ao Senhor. Se nós formos olhar para os outros ciclos, nós vemos que quando o povo clamou a Deus, ele levantou Otoniel. Quando o povo clamou a Deus novamente, ele levantou Eude. Quando o povo clama a Deus novamente, ele levantou Débora. Agora o povo clama por socorro novamente e nós esperamos que Deus levante um novo Salvador. Só que é interessante que agora, antes de levantar um Salvador, Deus envia um sermão. Ele envia um profeta. Ele envia uma mensagem para que o povo tivesse consciência do real problema, do que estava acontecendo de verdade. Eles estavam pobres, as dificuldades apareceram, e quando as dificuldades surgem, o que a gente faz? Quando as dificuldades surgem, a gente clama por socorro. Deus, salva-nos! E antes de enviar salvação, Deus envia um profeta com um sermão, com um duro sermão, um juízo, uma condenação, uma notícia ruim. Olha só o que ele diz lá no versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Ele não levantou um salvador, ele enviou um profeta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Mas vocês não me deram ouvidos. A primeira resposta de Deus ao clamor dos israelitas não é enviar salvação ou um salvador, mas dar-lhes um sermão. E como nós precisamos desses sermões. Como nós precisamos ser lembrados do nosso pecado. O problema do povo é que eles se esqueceram de Deus e eles começaram a clamar a Deus, aparentemente, não porque eles tinham pecado. Eles começaram a clamar a Deus porque eles estavam pobres, por causa das consequências do pecado. Eles começaram a sentir um remorso porque viram que a situação estava difícil e clamaram a Deus. E Deus envia um sermão dizendo: olha, o problema não é a pobreza, o problema não é os problemas que vocês estão enfrentando. O real problema é o pecado. O verdadeiro problema é que vocês não me deram ouvidos. Deus diz o que Ele fez: eu salvei vocês, eu resgatei vocês, eu manifestei a minha graça a vocês, tirando-os do Egito. Mas o que vocês fizeram? Vocês não me deram ouvidos. Deus manda um profeta convencer do pecado antes de mandar um juiz. Provavelmente, porque o que os israelitas estavam sentindo aqui era muita tristeza. Só que a tristeza que eles estavam sentindo era uma tristeza de um remorso e não um arrependimento.
Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Os dois sentimentos trazem tristeza. Só que o remorso causa uma tristeza, não por causa do pecado em si, não porque nós ofendemos a Deus, mas o remorso traz uma tristeza por causa das consequências do pecado, e não pelo pecado. Na verdade, se não houver consequências, você vai continuar pecando do mesmo jeito. Não havia tristeza pelo pecado. O povo clamou a Deus por salvação, mas eles não clamaram a Deus por salvação porque reconheceram que entristeceram a Deus, porque reconheceram que pecaram contra Deus. Não, eles clamaram por salvação por causa das consequências que eles estavam vivendo. E Deus diz: vocês precisam se lembrar que há um sério problema no coração de vocês, que é o pecado. Essa é a primeira grande notícia do Evangelho. Todo mundo que prega o Evangelho nas quatro leis espirituais, essa é a primeira. O nosso coração se afastou de Deus, esse é o nosso real problema. O seu verdadeiro problema, meu irmão, não é a sua enfermidade ou as dificuldades da sua família. Não estou menosprezando esses problemas. Eu imagino o quão difícil é passar por uma grande enfermidade. Eu sei o quão difícil é passar por problemas familiares. Eu não estou menosprezando a sua dor, me entendam isso. Nós estamos aqui como igreja justamente para chorar juntos. Mas o seu maior problema não é a sua dor. O seu maior problema é o pecado. O nosso pecado é o nosso maior problema. Por isso Deus envia um sermão para que o povo entenda as consequências do pecado. Talvez o que a gente tenha sentido, ou tem sentido ultimamente, é um remorso. Só que o remorso não traz transformação. Você peca, aí os problemas surgem. Seja lá com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Aí você se arrepende. Ai, me perdoa, eu estou tão arrependido. Aí a situação melhora, se acalma, e você cai no mesmo pecado. E você comete o mesmo erro. Ai, me perdoa, eu estou arrependido. A situação melhora, e você se escorrega e cai no mesmo erro, no mesmo pecado. Provavelmente porque o que você sentia não era arrependimento, era um remorso, por causa dos problemas. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não tem a ver com o nosso ego, com a minha tristeza, com o meu problema, com a minha situação. O verdadeiro arrependimento é aquele que a gente entende que nós entristecemos a Deus, que nós ofendemos a Deus, que o pecado rompe e estraga o nosso relacionamento para com Deus. Essa é a primeira grande notícia. O pecado é o nosso maior problema e nós precisamos de um verdadeiro arrependimento e não um remorso. Por isso é tão importante nós estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Por isso que é tão importante a Bíblia, porque a Bíblia nos aponta para o nosso pecado e mostra que nós estamos em ofensa contra Deus. Eu já tinha hábitos na minha vida que eu achava que era normal, que era tranquilo, que estava nada a ver. Só que a palavra de Deus me confrontou e me mostrou que eu estava quebrando meu relacionamento com Deus por causa do pecado. O que você tem lamentado? O que nós estamos lamentando? As consequências do pecado em si ou a perda da alegria que os nossos falsos deuses nos davam? Nós precisamos identificar os nossos pecados e buscar genuíno arrependimento, porque o nosso pecado nos separa de Deus, nos ofende a Deus. Existem muitas lutas na minha vida que eu só consegui vencer no momento que eu entendi que aquele meu pecado me separava do perfeito e amoroso relacionamento de Deus. Que o bem mais precioso que eu tenho é ter comunhão com Deus, e meu pecado nos separa disso. Deus então traz esse sermão para o povo. Vocês precisam se arrepender, porque o verdadeiro problema do povo não é os midianitas, o verdadeiro problema não são os amalequitas, o verdadeiro problema é o pecado. Esse é o verdadeiro problema. Do meu coração, do seu coração. Como nos diz Romanos, todos pecaram e por causa disso nós estamos destituídos, separados da glória de Deus. Mas é interessante que logo depois desse sermão, se você prestar atenção no texto, nós não encontramos nenhuma evidência de arrependimento. Pelo menos aqui no texto não há evidência de arrependimento. O povo continua vivendo as suas práticas de idolatria. Tanto é que daqui a pouco nós vamos ler isso, que o pai de Gideão tinha estátuas de Baal e Aserá, e o povo fica irado quando essas estátuas são destruídas, porque eles amavam Baal, amavam Aserá, e eles estavam afundados, atolados em idolatria, e não há sinal de arrependimento, não há. Eles clamam a Deus por salvação, mas não há sinal de arrependimento.
Só que ainda assim, Deus manifesta sua graça levantando um libertador e um resgatador. Não há evidência de arrependimento, mas lá no versículo 11 nós vemos que então o anjo do Senhor veio. Ele veio. O anjo do Senhor veio para libertar o seu povo, mesmo antes que eles se arrependessem. Isso lembra vocês alguma coisa? Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando lá em Romanos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados quando ainda éramos pecadores. Essa é a boa notícia do Evangelho, que mesmo antes que a gente se arrependa, Ele veio ao nosso encontro. Ele veio nos resgatar. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Interessante que nós temos aqui então, que sem nenhuma manifestação de arrependimento, ainda assim um anjo vem e levanta um libertador, um resgatador para Israel, que será Gideão. Engraçado que Gideão aqui parece ser o mais improvável de todos para ser um resgatador, porque ele está escondido, malhando trigo, ele mesmo vai dizer que é o menor de todos, nós já vamos ler isso, mas ainda assim Deus aparece para uma pessoa covarde, escondida, e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Parece irônico, mas é algo sobrenatural que nós vemos. Nós vemos que Deus demonstra o seu amor para conosco, mesmo antes que a gente se arrependa. Essa é a grande diferença do Evangelho para qualquer outra visão religiosa. Porque enquanto as outras visões religiosas dizem que nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos alcance, ou para que a gente alcance a Deus, ou para que Deus faça algo por nós, você precisa obedecer alguns mandamentos, você precisa obedecer algumas leis, você precisa se arrepender, você precisa fazer algo para que Deus venha. O Evangelho é o oposto. Deus veio, manifestou o seu amor e sua graça, e por isso nós nos arrependemos. Por isso nós nos entregamos em plena gratidão a Ele. Deus nomeia um juiz mesmo que o povo não tenha se arrependido. Mas é interessante ver a obra que Deus e que essa graça faz na vida de Gideão, esse guerreiro fraco. Porque quando Deus aparece para Gideão e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão responde no versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Interessante que Deus aparece para Gideão, o anjo aparece para Gideão e diz: o Senhor está com você, o Senhor está com você, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E a resposta de Gideão é: não está não. Como que o Senhor está com a gente? O Senhor não está comigo. Cadê o Senhor? Olha a miséria que nós estamos vivendo, olha a loucura que está a nossa vida. O Senhor não era o Deus que meu pai contou lá, que libertou o povo do Egito, que fez grandes sinais e maravilhas? Eu não sei se o Senhor é esse Deus não, porque o Senhor nos abandonou. O Senhor nos abandonou aqui para morrer, para sofrer. O Senhor não está com a gente nada. Como nós corremos o risco de reagir como Gideão reagiu, né, gente? Quando nós estamos enfrentando algumas dificuldades em nossas vidas, ou lutas difíceis, muitas vezes a nossa reação é colocar a culpa em Deus e dizer: Deus nos abandonou, Deus me abandonou. O Senhor não é o Deus que contava, o Senhor não é o Deus daquelas histórias que eu ouvi. Se o Senhor fosse de verdade, o Senhor não deixaria eu passar o que está passando, mas o Senhor nos abandonou, o Senhor nos abandonou. Só que nós sabemos que Deus não o abandonou. Nós acabamos de ver a mensagem do profeta. A realidade não é que Deus abandonou o povo, mas foi o povo que não deu ouvidos a Deus. Foi o povo que se afastou de Deus. É como se Deus dissesse a Gideão: olha, eu nunca abandonei vocês, eu sempre estive com vocês. Foram vocês que não me deram ouvidos.
Foram vocês que se afastaram de mim. Como é fácil, às vezes, a gente ver os nossos problemas como um abandono de Deus. E como é fácil também a gente dizer, Deus, resolve o problema para mim, sem se ver talvez como um possível agente de salvação e de libertação, como foi o próprio Gideão. Porque agora Deus manifesta a sua graça, mas escolhe Gideão, e diz, Gideão, você é quem vai libertar o povo, poderoso guerreiro. Só que é irônico nós vemos Deus chamar Gideão de poderoso guerreiro, porque ele não é um poderoso guerreiro. Tudo que Gideão não é poderoso. Nem guerreiro. A gente vê ele mesmo falando sobre isso no versículo 15, olha só. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mas Deus diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Interessante que Gideão, ele não é poderoso. Gideão é fraco. Gideão é o menor da tribo dele. Gideão está numa postura de um covarde, escondido, para que as pessoas não o encontrassem. Ele não é poderoso. E ele reconhece isso, ele sabe que diante de Deus ele não é nada, ele não é ninguém. Mas Deus diz, poderoso guerreiro. E meu irmão, se Deus diz que ele é poderoso guerreiro, então ele é poderoso guerreiro. Porque nós somos o que Deus diz que nós somos. Você já parou para prestar atenção no poder das palavras de Deus? A palavra de Deus é poderosa, meu irmão, porque tudo que Deus fala é. Tudo que Deus fala acontece. Deus disse, haja luz, e houve luz. Se eu chegar aqui no nosso auditório escuro, com as luzes apagadas, e falar, que haja luz, não vai acontecer nada. Eu preciso ir lá no interruptor e acender a luz. Mas se Deus falar, haja luz, a luz acontece. Se Deus diz que haja separação de águas e águas, as águas se separam. Se Deus diz que haja criaturas na terra, as criaturas aparecem. E se Deus diz poderoso guerreiro, então ele é poderoso guerreiro. Só que aí que está o grande paradoxo do evangelho. Ele é um poderoso guerreiro, mas não por seus próprios méritos, mas por causa do que Deus fez na vida dele. Então, na verdade, Gideão é ao mesmo tempo fraco e poderoso. Ele é fraco diante de Deus. Ele é cheio de limitações, ele sabe quem ele é. Mas por causa do que Deus faz por meio dele, ele é poderoso. Ele é o poderoso guerreiro fraco. Por causa da graça manifestada na vida dele. E é isso que nós vemos no evangelho, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, como nos ensina o apóstolo Paulo. É justamente quando nós entendemos que somos pecadores diante de Deus, miseráveis, desprezíveis, é que a graça de Deus se torna preciosa a nós. E ele nos torna justos pelo seu sangue. Da mesma maneira que Deus declarou para aquele fraco homem, poderoso és, ele declara para você, pecador, justo és. Como Martinho Lutero disse, nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Ao mesmo tempo que nós somos pecadores, nós somos declarados justos por Deus. Isso nos traz um profundo equilíbrio para a nossa vida. Porque pense bem, eu fui declarado justo, poderoso guerreiro, perdoado, filho de Deus. Isso me traz uma profunda ousadia, uma profunda coragem de viver, de pregar o evangelho, de testemunhar a Jesus, de ser bênção nessa terra, um profundo poder do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, eu sei que nada disso é mérito meu. Que eu fui alcançado pela graça, que na verdade o meu coração é pecador e quebrado. Isso ao mesmo tempo me traz também uma profunda humildade, de saber que eu não sou maior do que ninguém. Que o que eu mereço de verdade é o inferno, mas a graça de Deus me alcançou. Ele nos torna poderosos
ao mesmo tempo que nós somos fracos. Você é o que Deus disse que você é. E o Novo Testamento declara sobre nós que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você é filho adotado de Deus, que nós somos justos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, se Deus disse que você é isso, meu irmão, você é. Nós somos poderosos guerreiros miseráveis, poderosos guerreiros fracos. Foi isso que Deus fez na vida de Gideão. A primeira notícia que nós temos nessa história é que o verdadeiro problema é o pecado. Esse é o nosso verdadeiro problema. Só que Deus manifesta a sua graça e o seu amor para conosco, mesmo antes que a gente se arrependa, quando nós ainda éramos pecadores. E aí então, a visão de Deus se torna preciosa para nós. E é interessante que Gideão vai passar por uma experiência de revelação. Deus vai se revelar a ele. Deus se mostra sobrenaturalmente a Gideão. No versículo 17, diz que Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com seu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. E aí eu não vou ler o texto todo porque é bastante coisa, fiquei o conselho para que vocês leiam na sua casa. Mas o texto diz então que Gideão sai para coletar alguns alimentos, ele prepara pão, ele mata um animal, prepara um alimento, oferece ao anjo do Senhor, e o anjo do Senhor queima aquele alimento sobrenaturalmente, e Gideão percebe que ele estava diante de Deus. Ele percebe que era Deus quem estava falando com ele, que era Deus quem estava se revelando, e nesse momento ele sente que vai morrer. Falou, eu vou morrer porque eu vi Deus e eu vou morrer. Porque essa é a sensação que nós temos quando estamos diante de Deus, que nós merecemos o inferno, merecemos a morte por causa do nosso pecado. Mas a graça de Deus se manifesta e Deus diz, olha, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E aí nós vemos que quando essa graça de Deus nos alcança, nós somos capazes de não mais sentir remorso por causa das consequências do nosso pecado, mas um verdadeiro e genuíno arrependimento, que traz transformação. Porque agora, Gideão vai viver uma mudança radical de vida. Se antes ele estava com medo, escondido, fraco e pecador, agora ele vai viver uma plena transformação, onde Deus vai ser tudo o que ele tem e que ele deseja. No versículo 25, o texto diz que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado de Aserá que está ao lado do altar. Nós vemos que dentro da casa de Gideão, no pai dele, tinha um poste, tinha altares a Baal e a Aserá. Essa era a realidade do povo. O povo estava vivendo entre falsos deuses. E essa pode ser a nossa realidade também. Nós dizemos que amamos a Deus, a gente vem na igreja domingo a domingo, mas na realidade da vida o nosso coração está comprometido com outras coisas. Deus não é o que nós mais amamos, nós amamos mais a outras coisas. Depois faça um altar ao Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira que o poste sagrado que você irá cortar. E antes que Gideão pudesse livrar o povo dos inimigos, para que esse avivamento acontecesse na vida de Israel, era preciso que houvesse arrependimento genuíno e que os ídolos fossem jogados fora. E quando nós nos encontramos com essa maravilhosa graça de Deus que nos alcançou, mesmo sem merecimento, os ídolos caem por terra, porque Deus se torna o nosso maior tesouro, o nosso maior desejo, a nossa maior ambição. E essa foi a profunda transformação que aconteceu na vida de Gideão. Não dá tempo da gente pregar toda essa história aqui, então leia o capítulo 6, 7 e 8 nas suas casas, que vocês verão que Deus realmente usa poderosamente a vida de Gideão, que apenas com 300 soldados vai libertar Israel inteiro. E depois o final da história é bem interessante também, porque não termina muito bem, mas aí fiquem a dica para vocês lerem em casa, como nós precisamos dessa graça. Portanto, o nosso maior problema é o pecado que nos afasta de Deus, mas graças a Deus que Ele manifesta o seu amor e a sua graça para conosco, mesmo antes de nos arrependermos.
E isso nos traz transformação total. Deus passa a ser o centro da nossa vida, onde já não há mais espaço para falsos altares ou falsos deuses em nossos corações. Amém?